Olá, que Deus abençoe nossas vidas, abençoe a sua vida, a minha vida, com a graça e com a paz, com a sua graça e com a sua paz. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor por esse meio de comunicação. Esse tema que eu gostaria de comentar, fazer um breve comentário, é um tema de uma mensagem que eu denomino de procure propósitos nos espinhos que te fazem sofrer. Procure propósitos nos espinhos que te fazem sofrer. Essa mensagem foi gravada em áudio e eu peço a você que procure aí no nosso canal e para que você ouça de forma mais detalhada. Mas eu gostaria muito de fazer esse comentário porque é um tema muito profundo e nós precisamos cada vez mais, no tempo presente, nos apropriarmos da palavra e usarmos e aplicarmos a palavra muito mais do que nós sempre fizemos. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós precisamos entender os propósitos dos espinhos de nossas vidas, para que possamos prosseguir nessa caminhada de uma forma menos dolorosa, ainda que seja doloroso. Mas quando nós entendemos os propósitos, nós começamos a ganhar vigor, a ganhar força para continuar. Porque nós somos mais do que vencedores. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, um texto que é muito conhecido por aqueles que leem a palavra, mas se você, meu amigo, não conhece, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, Ele nos amou e fez de nós mais do que vencedores. E isso muito alegra nossos corações. Nós convivemos com espinhos desde que o mundo ele foi fundado ali com os homens que Deus criou à sua imagem e semelhança. Para aqueles que creem na palavra, creem no Gênesis, quando fala de Adão e Eva, ali no capítulo 3, versículo 17 e 18, nós entendemos ali que a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência humana. E a partir dali Deus disse para Adão, olha, a terra você vai viver dela, você vai comer do suor do teu rosto, e essa terra vai te produzir espinhos e cardos. Então, não é de hoje que os espinhos e cardos, eles envolvem a nossa existência, envolvem a nossa vida. A vida de todas as pessoas, não importa a sua etnia, não importa a sua cultura, não importa a sua ordem de fé, em que local do planeta que ele esteja, mas os espinhos e cardos estão com os seres humanos. São conflitos, são guerras, são mortes, doenças, mazelas, mortes de violência e tudo. Esses espinhos e cardos, eles simbolizam toda essa desordem, essa angústia toda que nós vivemos nesse mundo. Mas para todos espinhos, nós aprendemos, lendo aqui a vida do apóstolo Paulo, um dos maiores escritores aqui do Novo Testamento, um dos apóstolos que o Senhor escolheu para que nos ensinasse lições espirituais tremendas. Nós aprendemos aqui na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Essa carta está no Novo Testamento, fica aqui depois da carta aos Romanos e fica aqui antes de Gálatas, da carta aos Gálatas. A partir do verso 7 nós encontramos escrito essa passagem da vida de Paulo que muito nos ensina espiritualmente. Diz assim, capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 7 até o verso 10. Paulo escreve assim, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim
de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. No versículo 7, nós percebemos aqui o primeiro propósito do espinho na carne do apóstolo. E aí nós temos uma lição muito importante. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Quer dizer, Paulo tinha revelações tremendas. Foi muito diferente em relação aos outros apóstolos, aos outros escritores da palavra. Então, para que ele não se exaltasse, foi dado um espinho na carne. E aí ele diz, quer saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, o Paulo corria o perigo de se exaltar diante de tremendas revelações. Poderia subir para sua cabeça e ele certamente se perderia. Então, para que ele não se exaltasse, aí vemos esse primeiro propósito. O propósito é para que ele não se exaltasse. De alguma forma, Deus permitiu enviou aquele mensageiro, de alguma forma, para proteger o apóstolo Paulo de uma possível queda diante da exaltação. Por isso, irmãos, que há um perigo muito grande em a pessoa se exaltar, porque de repente ela prega, porque as revelações são profundas, ou porque ela olha e as coisas aconteçam, e haver uma exaltação. Isso é um perigo muito grande. E Paulo aqui estava sendo preservado, porque seria uma queda terrível. Então aqui está o primeiro propósito. No verso 8 fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então Paulo ora 3 vezes ao Senhor para que esse mensageiro se desviasse dele. Mas o Senhor responde-lhe assim no verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós encontramos ali um segundo propósito para aquele sofrimento de Paulo. Qual é o propósito? Ele conhecer a graça de Deus e conhecer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aprendeu sobre a graça de Deus. E a graça aqui, segundo leitura dos comentaristas bíblicos, dos comentaristas da Bíblia, graça aqui é no sentido de regozijo, no sentido de alegria. Mesmo você tendo um espinho na carne, mesmo você passando por uma tribulação, mesmo dentro da tribulação, tudo se desmoronando ao seu redor, mas você recebe a graça que te basta. Você tem alegria, você tem regozijo, mesmo diante daquela situação caótica, muitas vezes até de morte, muitas vezes de doença e de dor. Mas a tua alma, ela se alegra, porque a graça do Senhor nos basta. Esse é o segundo propósito. Paulo precisava conhecer essa graça de Deus. O segundo propósito para esse espinho. E o terceiro propósito, ele fala assim, porque a minha graça se basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, aí está o terceiro propósito. O Senhor estava ensinando a ele que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo entende, é na minha fraqueza que o poder de Deus encontra lugar.
Esse é o terceiro propósito para o espinho na carne de Paulo. O primeiro é para que ele não se exaltasse da excelência das revelações. O segundo é para que ele conhecesse a graça de Deus, o regozijo e a alegria, mesmo com o espinho na carne, mesmo na tribulação, mesmo diante da dor. E o terceiro é que na fraqueza que o poder de Deus encontrava um lugar. O poder de Deus, o melhor recipiente para o poder de Deus é a fraqueza da pessoa, do ser humano. Então, o que a gente aprende no mundo espiritual com essa passagem? É que nós precisamos buscar quais são os propósitos dos espinhos que estão na minha carne. Quais são os propósitos das tribulações que eu passo? Quais são os propósitos, qual é o propósito, quais são os propósitos dessa grande peleja que eu me encontro? Qual o significado disso tudo? Quando nós não entendemos, eu posso dizer por mim mesmo, se eu estou falando essa palavra, porque eu já tenho experimentado isso na minha vida. Enquanto eu não via propósito nos meus sofrimentos, enquanto eu não via propósitos no que estava acontecendo, no que não dava certo, enquanto eu não via propósito nos espinhos que me angustiavam, que o tempo inteiro tiravam a minha paz, eu continuava sem direção. Mas no momento em que eu comecei a entender os propósitos para cada espinho, a minha vida se transformou, a minha vida mudou. Não que a caminhada ela deixe de ser dolorosa, não que o espinho ele desapareça. Uma coisa não anula a outra. Mas você consegue andar melhor, caminhar melhor, você consegue confiar mais, você entende a graça, o regozijo, a alegria, mesmo estando com a dor. Você começa a entender que a tua fraqueza não é motivo para te destruir. A tua fraqueza ela não vai te destruir. Você começa a entender isso. A tua fraqueza ela é um recipiente, é o melhor dos recipientes para guardar ali o poder de Deus. O poder de Deus ele vai se aperfeiçoando. Deus ele procura, no momento em que nós estamos fracos, aí sim a gente se sente forte, porque a gente está aberto a esse poder. A gente está consciente da necessidade dessa misericórdia, desse poder de Deus. A gente tem a consciência de que sem esse poder a gente não é nada, a gente não caminha. Nós não somos absolutamente nada sem esse poder. E é na fraqueza. Eu creio até que seja um engano nós acharmos que no momento em que estamos santificados, estamos nos sentindo santificados, porque a santidade é um processo de busca e ele se interrompe à medida que paramos. Eu chego a acreditar que é até uma armadilha no mundo espiritual nós acharmos porque estamos buscando, porque estamos pregando e porque estamos orando e as coisas estão acontecendo, os sinais estão ocorrendo através do momento da nossa oração, que pessoas estão se convertendo. É até uma armadilha nós acharmos que nesse momento é que nós estamos bem. Talvez nesse momento é que nós estamos em perigo. Eu creio que no momento em que estamos fracos, estamos querendo sair da peleja, estamos querendo voltar atrás, desistir da vida, eu creio que esse é o melhor momento das nossas vidas. Esse é o melhor momento. Porque nesse momento, o poder de Deus ele vai se aperfeiçoar. Ele vai encontrar um lugar. O melhor recipiente para ter o poder de Deus ali, o poder de Deus se aperfeiçoar e se estabelecer é a fraqueza da gente. É nesse momento que ele vai nos dar força para vencer o pecado, para vencer o engano, para vencer a mentira, para vencer a dor, para vencer a perda. É nesse momento. Então, procure propósitos nos espinhos que te fazem sofrer. Procure os porquês. Há um porquê, há um propósito. Sempre há. Sempre há um propósito. Por que você está sofrendo? Por que o teu ente querido está sofrendo? Por que você está naquela peleja ali com ele, com ela, com a esposa, com o esposo, com o filho? Por quê? Por que disso? Sempre há um propósito.
E veja propósito, procure propósito nos espinhos que te fazem sofrer. Volto a dizer, não vai anular o espinho, mas vamos conhecer a graça, vamos conhecer o poder se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Procure propósito nos espinhos que te fazem sofrer. Compreenda os espinhos que te fazem sofrer. E com toda certeza, o nosso caminhar vai ser de graça em graça, vai ser de regozijo, vai ser de alegria, independente dos espinhos. Eu sou José Silva e essa é a palavra da fé que pregamos.